Cara, que dia mais doido! Chego em casa e a primeira coisa que vejo é uma carta em cima da mesa. Sinto muito, Sota. Eu não pude pagar minha dívida, então vendi você. Parei. Tipo, segurei o tempo. Meu pai me vendeu? É sério? É isso mesmo? Tô mudo. Minha cabeça fez bug geral. Você tem que tá brincando. Eu falei sozinho com a carta como se isso fosse devolver minha vida. Bati na porta, gritei, xinguei. Abre essa porra agora, Sota. Óbvio que era eu falando comigo, porque quem mais ia morar aqui? Tudo o que respondeu foi o silêncio e aquele cheiro de desespero. Não parecia cedo demais pra acabar assim, sei lá. Fiquei vasculhando a casa, perguntando alto: alô? Tem alguém aí? Nada. Eu não tinha pra onde correr. Fiquei ali, imóvel, tentando processar que o próprio pai trocou meu nome por dinheiro. Dá uma sensação estranha, humilhação misturada com raiva e um pouco de náusea. Aí os caras aparecem. Tudo normal, 3, 4, cara com cara de quem comeu gente no café da manhã. Você sabe por que estamos aqui, certo? Eles falaram. Eu tentei argumentar, chorar, implorar. Meu pai me vendeu? Sim. Tem como me poupar? Só se pagar os 5 milhões de ienes. 5 milhões! Fiquei encarando a pessoa como se fosse um bug no jogo. Isso é trollagem, né? Impossível. Eu não tinha nem troco no bolso. E quando falei que não tinha como pagar, o tom mudou. Eles sussurraram coisas sinistras. Se tentar fugir, vamos ser violentos. Aquele tipo de frase que a gente só vê em filme e pensa não comigo, mas era comigo. Me empurraram pro carro. Senti o frio na barriga. Parecia que ia ser o fim da minha fanpage. Me peguei pensando em tantas besteiras, em como eu queria ver uma última vez alguém que eu amava ou só queria um adeus digno. Quando já estava ali, quase aceitando o roteiro, um milagre literalmente aconteceu. Uma voz atravessou a tensão e me acordou da catatonia. Calha a boca, seu idiota! A voz vinha com aquele tom de quem manda na sala. Olhei e foi tipo, não pode ser. Era ela, Natsumi Shinjo, a presidente do conselho estudantil, a menina rica, digna, a personagem que todo mundo sussurra no corredor. O mundo do manhwa conspirou e me trouxe uma heroína com um blazer caríssimo. Por que diabos ela estava ali? Quem diabos é você? Pra onde estão levando esse garoto? Ela meteu o pé na porta do drama sem pedir licença. Os capangas tentaram bancar os durões, mas ela não estava nem aí. Esse rapaz tem dívida do pai, então a gente leva ele, disseram. Natsumi simplesmente congelou o clima. As crianças não têm obrigação de pagar a dívida dos pais. A conversa foi ficando tensa, tipo final de arco quando duas facções se encaram. O que me salvou? O ego dela, provavelmente. Ela olhou para o meu valor no leilão e fez um movimento digno de plot twist. Vou comprar esse garoto. 10 milhões de ienes. Dobrou a aposta na lata. Eu fiquei tipo, o quê? Só por isso eu virei item de colecionador? Gente rica jogando dinheiro como se fosse figurinha rara. A menina comprou não porque me amava, ainda não, mas porque não ia deixar um aluno da escola ser vendido assim. E também porque deve ter achado graça da situação. Enfim, fui comprado, metaforicamente e literalmente. Minha vida tinha virado tão absurda que parecia até um desses manhwas que você começa a ler despretensiosamente e de repente tá preso acompanhando cada capítulo. E já que a minha história virou exatamente isso, faz sentido você acompanhar também. Então se inscreve logo, porque daqui pra frente a maluquice só aumenta. Certo, faz sentido. Quem eu achava que era, né? Como se a presidente linda e milionária da escola ia realmente se importar comigo. Ilusão minha. E no meio de tudo, ainda ouvi os caras comentando que podiam vender meus órgãos. Mano, eu tava lá do lado, como se fosse só um anúncio de OLX. Rim usado, pouco gasto, 5 milhões de ienes. Só que eles também sabiam que brincar com ela podia dar ruim. Quem é inteligente sabe. Mexeu com gente rica e poderosa é só pedir pra sumir do mapa. Então, no fim, fecharam o negócio. 10 milhões de ienes. Dinheiro vivo. Eu nunca tinha visto tanto zero na minha vida. Parecia até bug de videogame. Foi aí que os caras falaram, beleza, tá pago, você tá livre. Mas não, né? Porque logo em seguida ela me olhou e soltou. Livre? Nada disso. Se alguém pagou por mim, é porque agora eu tenho dono. E adivinha quem era? Isso mesmo, Natsumi Shinjo, a presidente. E na maior calma, disse que a partir de agora eu pertencia a ela, que eu tinha que servi-la de corpo e alma. Eu fiquei só pensando, ferrou, virei mordomo versão DLC. Do nada, eu já tava na mansão dela.
Imagina o choque. Ontem eu morava numa casa toda acabada, hoje estava num quarto gigante com vista para a piscina. Uma empregada mediu meu tamanho, me deram um uniforme de mordomo e eu já estava pronto para o novo emprego sem nem ter assinado carteira. Minha vida virou 180 graus em poucas horas. Ontem eu era só um estudante quebrado, hoje tô de mordomo numa mansão milionária. Sério, minha vida virou uma novela estranha daquelas que você não consegue parar de ver. Então já se inscreve aí, porque se até eu tô perdido, você não vai querer perder o próximo capítulo. No primeiro dia, ela até falou para eu descansar, e eu pensei, ufa, pelo menos hoje não vou passar vergonha. Mas no dia seguinte, acordei com ela me chamando, e não era para levar café não, era para ajudar a vesti-la. Eu tentei questionar, falei que podia ser alguma das empregadas, mas ela deixou claro, quem manda é ela, e eu tinha que obedecer. Sem opções, acabei fazendo, e ainda levei bronca porque não estava olhando direito. Cara, minha vida inteira virou uma fanfic estranha, de filho de endividado vendido por 5 milhões para mordomo particular da Ojo-sama mais maluca que existe. Mano, eu não podia nem piscar. Se eu fechasse o olho, parecia que ia errar e tocar onde não devia. Aí já viu, né? Banho instantâneo da vida. Então fiquei lá, ajudando a Ojo-sama a se vestir, tentando parecer profissional, mas por dentro tava surtando. Colocar as meias dela foi tipo missão nível hard. Meu coração batia igual tambor de escola de samba, só de pensar, olha onde eu vim parar, véi. E como se não bastasse a vergonha alheia que eu mesmo tava passando, ela ficava testando meu limite. Qualquer deslize meu e eu já era. E no meio disso, eu só conseguia pensar, mano, será que essa mina gosta de me torturar ou é impressão minha? Porque às vezes ela parecia uma vilã de anime, séria, fria, poderosa e de repente virava uma fofa querendo atenção, quase um Tamagotchi pedindo carinho. Depois do café da manhã, que mais parecia uma ceia real, com a empregada me encarando tipo, cuidado com o que faz, moleque, veio a noite. Ela me chama pro quarto dela, só nós dois. Eu já pensei, ferrou, side quest desbloqueada. Aí, do nada, ela solta. Queria que eu fizesse carinho na cabeça dela. Sim, a mesma mina que me comprou por 10 milhões de ienes, agora pedindo cafuné. Fiquei em choque. Eu só pensava, ué, como assim? Tu não era a boss final, agora quer ser tratada como bebê? E o pior, ela mesma explicou que em público faz pose de presidente durona, mas no fundo só queria alguém que mimasse ela. Tipo vida dupla, de dia empresária, de noite é chorona carente. Se fosse em outra situação, eu até ia ficar feliz, porque, né, vai que ela gosta de mim. Mas eu só conseguia pensar o quão era bizarro ver essa troca de personalidade. A cada minuto ela me lembrava, eu fui comprado, eu sou dela, não tem como esquecer. E no meio disso tudo, lá tava eu, passando a mão na cabeça dela, vendo ela sorrir igual criança. Bonitinha, fofinha, mas ao mesmo tempo assustadora. Essa diferença entre chefona e menininha carente era tão surreal que parecia até bug de roteiro. Mano, eu ainda tava digerindo tudo que rolou. Fiquei olhando pra cena e pensando no quão insano aquilo tinha sido. A Ojo-sama tinha feito um movimento digno de filme, comprou minha liberdade, me levou pra mansão, me botou de mordomo e eu ali só tentando entender como fui parar nisso. Comecei a reparar em detalhes estranhos. Por exemplo, a Haruna, aquela empregada que é super rígida com etiqueta, entrou no quarto sem nem bater. Isso era muito fora do padrão dela. Na minha cabeça só tinha uma explicação. Ela também já estava percebendo que a Ojo-sama tinha um outro lado, um lado modo bebê que ninguém conhecia. E aí, no meio da minha confusão, mais um plot twist. Ojo-sama pediu um abraço. Sim, do nada. Eu ainda pensei, mano, será que ela tá zoando comigo? Essa menina é tipo vilã sádica em público e protagonista de shoujo carente em casa. Ela começou a falar que estava de olho em mim há meio ano, desde o conselho escolar. Eu fiquei em choque. Meio ano? Pra mim parecia que tinha começado ontem. E ela dizendo que gostava do meu esforço, que por isso quis me ajudar. Mas do jeito que falou, soou mais como, eu quis te fazer meu. Aí eu pensei, pronto, acabou de virar roteiro de possessão romântica. Ela ainda explicou que descobriu as dívidas do meu pai, que sabia que eu ia ser vendido, que comprou antes que outra pessoa pegasse. Tudo cronometrado. Não é à toa que ela apareceu na hora certa. Era tipo checkmate.
E eu, no meio disso, dividido entre medo e uma sensação estranha de estar feliz. Feliz porque alguém tão poderosa fez tudo isso pra me ter, mas também com medo porque, mano, olha a situação. Eu era o crush da mina e ao mesmo tempo o mordomo comprado dela. Um misto de privilégio e prisão. Pra completar, ela disse que adorava ser sádica comigo na frente dos outros, mas que preferia que eu fosse doce com ela quando estávamos sozinhos. Era tipo, em público sou chefe, em casa sou bebê, lida com isso. Essa diferença de personalidades me deixava cada vez mais confuso, parecia bug de roteiro. No fim das contas, não tinha muito o que fazer. Ela sempre dava um jeito de virar o jogo, e eu nunca conseguia dizer não. Até porque, né, eu tinha sido comprado por 10 milhões de ienes. Essa parte nunca mudou. Mas, mesmo assim, não consigo esquecer que ela também me salvou. Então, reclamar do quê? Ela só pedia uma coisa, que eu não fugisse. Mas eu já sabia que não ia fugir. Não tinha como devolver esse dinheiro absurdo e, sendo sincero, eu também não queria me separar dela. A real é essa. Quando ouvi ela dizendo que queria morar comigo, eu até fiquei meio em choque, mas aceitei. E ver aquele sorriso bobo no rosto dela, mano, foi surreal. A presidente fria e poderosa da escola agora sorrindo pra mim como se fosse uma criança feliz. E a partir dali foi assim. Em público, ela continuava sádica, mantendo a pose. Mas quando a gente ficava sozinho, ela se transformava de novo, doce, carente, querendo atenção. Era uma mistura maluca que me confundia o tempo todo. Só que, dia após dia, a gente foi ficando mais próximo. E no fim, a gente acabou namorando. Mas isso aí já é outra história. Por agora, eu só lembro de estar com ela nos meus braços, vendo aquele sorriso infantil e pensando, como é que minha vida, que começou com meu pai me vendendo, acabou virando isso? E se você também tá curioso para saber até onde essa loucura vai, se inscreve aí, porque essa foi só a primeira parte da minha história.